Como eu faço para terminar os cursos online que eu compro, Décio? Eu vou te dar algumas dicas para você também terminar os cursos que você compra. Afinal de contas, você investiu dinheiro nisso e você precisa terminar e aprender o que você comprou ali. No mês de setembro, a comunidade Décio comemora 4 anos de existência. O parabéns é para nós, mas o presente é para você. Estamos com condições exclusivas de desconto nas matrículas dos programas de formação, de aperfeiçoamento e capacitação. Se você tem interesse em estudar com a gente, se preparar para o mercado na área de dados e também se aperfeiçoar, confere o link na descrição desse vídeo. Fala Décio, meu nome é Meiger, eu sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade Décio. E veja se você está inscrito, Décio. Deixe seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago mais sobre como eu faço algumas coisas que você também está fazendo e isso pode te ajudar de alguma forma, tá? Só assim eu sei o tipo de conteúdo que eu devo continuar trazendo aqui para o canal ou não. Mas vamos lá, Décio. A primeira dica para você conseguir terminar os cursos online que você compra é você definir uma obrigação para você. Porque todo ser humano, ele tem 2 tipos de motivação. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca é quando você aprende algo sem ninguém te obrigar. Você faz porque você quer. Existem algumas pessoas que elas adoram aprender, elas adoram conhecimento, elas querem sempre progredir. Só que existem outras também que não gostam muito, não é uma motivação interna delas, né? As pessoas elas precisam de uma motivação externa ou extrínseca. Elas precisam de uma certa obrigação com uma punição associada. Por exemplo, se você se lembrar lá do sistema de provas e notas de uma faculdade, exemplifica bem esse tipo de motivação. Você precisa tirar uma nota mínima para você continuar progredindo nas disciplinas até receber o certificado. Se você não tirar as notas mínimas, você carrega algumas pendências que você tem que resolver no meio do caminho. E os cursos online, pelo menos a maioria deles, assumem que todos os alunos têm uma motivação intrínseca, ou seja, todos eles amam aquele tipo de conhecimento e querem se aprofundar naquilo, e não somente pessoas que querem aquele conhecimento para conseguir uma nova profissão, para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. Então, esse é a grande falta dos cursos online, assumir que todo mundo tem sempre muita vontade de aprender. Isso se reflete em algumas pesquisas que eu li no passado e que me deixaram assim de boca aberta. Por exemplo, a Forbes aqui, ela falou um pouquinho sobre os MOOCs, né? MOOCs são aquelas plataformas de ensino que oferecem um monte de curso para você. Sabe aquela plataforma que você compra um login e senha e aí tem 1 zilhão de cursos para você fazer? E esse movimento começou muito lá em 2010, na época do Coursera, EDX, e veio crescendo até desde então. Depois de quase 10 anos, as pessoas elas olharam para isso e falaram, cara, será que isso foi efetivo ou não? E eles fizeram algumas pesquisas com alunos que se matriculavam nesses cursos online, nesses MOOCs, nessas plataformas que tem um monte de curso lá para você fazer. E essa pesquisa ela revelou que somente 2% das pessoas terminam um curso em que ela está matriculada online. E aí começou então, principalmente nos Estados Unidos, um grande questionamento sobre qual que são efetivos, não são efetivos. O que precisa fazer para melhorar? Vale a pena ter cursos online ou vale a pena realmente fazer presencial? E eu vou ser bem sincero para você, tá? Eu sou fãzaço de cursos online. Eu tenho muitos cursos online aqui. Então, assim, é uma plataforma que tem os cursos online que às vezes eu acabo comprando. E eu faço curso de tudo. Eu faço curso sobre casamento, comportamento de casamento, faço curso sobre YouTube, curso sobre Instagram, curso sobre escrita para YouTube, faço cursos, né, de edição de vídeo para smartphone, para fazer stories. Faço também sobre storytelling, faço também sobre finanças, né? Sobre programas de venda, sobre Instagram, enfim. Eu faço muito curso online, Décio. Eu tenho esses aqui, tem outras plataformas também. E por que eu gosto desses cursos online? Porque eu acho incrível a possibilidade de aprender com alguém que sabe mais que você. Antes da internet, nós aprendemos, né, somente com pessoas que nós temos acesso à nossa região. Então, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo e eu consigo aprender somente com alguma faculdade ou algum colégio técnico da minha cidade. E esses colégios técnicos, eles vão ofertar para você um professor, que pode ser bom ou não pode ser bom, pode ser especialista ou não pode ser especialista. Você não tem uma outra escolha. Você precisa estudar aquilo que é ofertado na sua região. Depois de 2015, quando eu saí da faculdade e começou muito essa onda dos cursos online, quando foi o MOOC chegou no Brasil, cara, eu fiquei super entusiasmado com isso, de poder aprender com pessoas que são melhores do que eu. Por exemplo, se você pegar aqui o Yeser, né, um cara do Instagram que ensina muito, tem milhões de seguidores nas contas dele e tal. Pô, aprender com esse cara aqui seria muito legal. Nós temos aqui também o Ladeirinha, que trabalha muito com vendas. Então, poxa, aprender a vender com ele. Nós temos aqui o Thiago Nigro, né, o primo rico,
que ensina investimentos, são caras que têm muito sucesso em suas áreas, né? E você nunca teria acesso a essas pessoas se não fosse através desse conhecimento compartilhado online por cursos. Você teria que aprender finanças, sei lá, com o contador da tua cidade. Você teria que aprender vendas com o seu tio, por exemplo, que nunca fez um curso de vendas, mas vende bem. Então eu acho super incrível a capacidade de poder aprender com qualquer pessoa de onde você esteja. Só que, infelizmente, falta essa adaptação que as faculdades já fizeram muito tempo lá atrás para os cursos online. Que é esses sistemas de prova, sistemas de avaliação, sistemas de projeto para entregar. Porque a maioria desses cursos aqui não tem nada disso. Você não tem exercícios, você não tem pessoas para conversar, você não tem um acompanhamento, você não tem uma entrega ali para fazer. Então, basicamente, você compra um login, uma senha e você ali se vira para poder aprender, né? Eu, como já fiz faculdade, lá na faculdade é algo que eu defendo muito aqui, você precisa fazer para poder aprender a aprender, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu termino os cursos online porque eu já sou acostumado a estudar e eu tenho muita motivação intrínseca também. Eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de conhecer coisas que não são da minha área para poder aumentar um pouco o repertório, aumentar o número de habilidades que eu tenho, enfim. Então, os cursos online eu gosto muito, eu acho muito incrível essa capacidade, mas tem esse pequeno problema de você não ter algumas obrigações que atendam um público que precisa de uma motivação externa, né? Que são aquelas pessoas que não têm paixão pelo estudo, mas que sabem que precisa aprender para poder ter um emprego melhor, um cargo melhor, uma habilidade diferente. Bom, a segunda dica que eu vou dar para você é você procurar um curso online que tenha algum acompanhamento. Os alunos do curso online, eles têm muita dificuldade em saber se eles estão progredindo da maneira correta. A maioria dos alunos, por mais que estejam fazendo certo ali, eles precisam de uma validação externa. Ou seja, precisa que alguém diga que eles estão fazendo certo, mesmo eles estão fazendo certo, né? É importante você procurar esses cursos que tenham algum tipo de feedback de pessoas mais experientes. Seja o próprio professor, seja monitores, né? seja tutores que são treinados ali pela escola, para que os alunos eles se sintam mais confiança, né, em progredir na jornada, ou seja, tem alguém ali validando os passos deles. Então, procurar cursos online que tem esse sistema de mentoria, de monitoria, para que você receba, né, uma resposta positiva ou negativa é muito importante. Eu tenho alunos exatamente desse perfil. Eu gravo as aulas, né, tem os exercícios, tem as respostas dos exercícios, e a pessoa ela fez exatamente o exercício, deu exatamente a mesma resposta, e ela pergunta se tá certo. Falo, cara, sabe qual é o senso de dúvida aqui? Se deu exatamente igual na aula, você fez exatamente igual. Mas eu entendo, as pessoas elas têm essa necessidade, né? Muitas pessoas têm muita ansiedade, elas sofrem muito sobre validações externas, então elas precisam que alguém diga que elas estão no caminho certo, né? Quase que uma necessidade de uma aceitação, alguma necessidade de atenção, alguma coisa nesse sentido que faz os alunos precisarem de alguém dizer que eles estão indo para o caminho certo. Então você precisa desse feedback. Até no começo, para saber se a pessoa está indo no caminho certo, ou para ela ter uma referência, ou para ela se sentir mais confiante, já que às vezes é um mundo muito novo para ela, faz todo sentido ter esse tipo de validação. Então, muitos cursos, né, como esse que eu mostrei aqui para vocês, eles não têm esses feedbacks de validação. Realmente, a gente não sabe se você está fazendo certo ou errado. O que eu faço e que eu recomendo para você, caso você esteja num curso assim, é testa. Se você está fazendo programação, testa e vê se deu certo. Se você está fazendo marketing, testa e vê se deu certo. Tudo tem que testar e saber se dá certo. Você tem que aprender a fazer sua própria validação, porque nem sempre vai ter alguém para validar para você. E isso é muito importante, porque quando você entrar no mercado, as pessoas vão passar os trabalhos para você, os projetos para você. No começo ali elas vão dizer se está certo ou não, mas depois você tem que tocar sozinho. Você mesmo tem que ser crítico do próprio trabalho, saber se você está fazendo certo ou não, sem ninguém validar isso para você. Bom, e a terceira dica que eu quero deixar para você aqui, para você conseguir terminar os seus cursos, é estudar em grupo. O maior desafio de um curso online é aprender sentado na cadeira, sozinho, dentro da sua casa, sem ninguém para conversar, para trocar informações, para reclamar, para pedir ajuda. Esse sentimento de estar sozinho, ele causa realmente muito desânimo, né? Por isso que cursos online têm essa taxa tão baixa aí de pessoas que completam 100% do curso. Geralmente as pessoas, quando elas estudam, ou pelo menos o que nós estávamos acostumados até esse momento você se matricula numa faculdade, num curso técnico, ou numa escola, e você vai até o local. Quando você vai até o local, você tem um deslocamento. Esse deslocamento faz você meio que mudar de áreas, assim. De repente você estava no trabalho,
Aí você vai para a faculdade, então você muda de áreas ali, aí você senta numa mesa, numa cadeira e presta atenção em alguém que está falando para você. Você tem que fazer as suas próprias anotações ali, aí você tem os seus amigos que você faz na aula, e você troca mensagens num grupo, e aí você tem acesso a essas pessoas, quando tem prova as pessoas te ajudam, quando tem exercício para entregar para nota as pessoas te ajudam. Então você tem uma certa questão social ali do estudo, né? Você se reúne num local com um grupo de pessoas e você acaba fazendo algumas amizades. Essas amizades te ajudam a passar nas provas, te ajudam a ter as notas. De repente elas entram no mercado e também recomendam você. E no online, as pessoas não aproveitaram isso. Porque você compra um login, compra uma senha e você se vê sozinho, né? Você não tem ninguém ali do lado para trocar, para conversar, para poder saber se está certo, para poder pedir informação, para poder saber do mercado, saber o que essa pessoa faz, onde ela trabalha. Então você fica bastante sozinho com relação a isso. Isso é desanimador, porque você está progredindo, você não sabe se as pessoas do lado estão progredindo também, você não consegue se comparar para saber se você está indo bem, se você está indo dentro da média, se você está indo mal. E isso faz ali você desistir. E quando as pessoas muitas vezes falam que, mas aqui você tem um grupo, né? Aqui você tem uma comunidade para poder participar. Não é a mesma coisa de quando você entra num grupo, né? Porque quando a gente entra na faculdade, você cria muitos laços com a sua turma. Então, por exemplo, eu fiz engenharia elétrica na USP, né? Então, na USP, as turmas elas são denominadas pelo ano de entrada. Então, por exemplo, eu sou elétrica 010. Então, se eu for na USP e dizer que, olha, eu fiz faculdade de engenharia elétrica, eu sou 010, significa que eu entrei no ano 010, então todo mundo da elétrica daquele ano faz parte do meu grupo. E quando a gente conversa com outras pessoas que fizeram a mesma faculdade, eu pergunto, você é quanto? Eu sou 011, sou 012, sou 010. Então a gente consegue meio que se reconhecer dentro desses grupos. E aí começa todo mundo junto, né? As primeiras disciplinas é muito legal, assim. Então todo mundo junto, a sala cheia, todo mundo, cada um de uma cidade diferente, aí você conhece as pessoas, aí você vê onde as pessoas moram, e aí você começa a ter relações com pessoas ali mais próximas, começa a estudar junto, começa a ir no bandejão junto, né? Começa às vezes nas festas junto, e aí a partir do segundo semestre aí começa a dividir um pouco, né? Porque algumas pessoas pegam operação, não passam na disciplina, essa disciplina ela é pré-requisito para uma próxima, então a sala já não começa a ser mais igual, e aí você começa a ver alguns veteranos que não passaram na faculdade, nas disciplinas posteriores, e aí vão junto na tua turma. Enfim, você começa a misturar, né? Quando chega no terceiro, quarto ano, aí você não conhece mais ninguém da sua sala, né? Você tá estudando ali com gente completamente diferente, porque sobrou só um pouco daqueles que começaram todos juntos, porque as pessoas foram ficando pelo caminho, algumas desistiram, outras não passaram nas disciplinas, mas todo mundo se reconhece como elétrica 010. Então, o início de uma turma, ela tem que ser junto mesmo. Você tem que, saber quem é que tá entrando junto contigo, né? Começar todo mundo junto. Depois as pessoas elas vão se dispersando, cada um vai seguindo o seu caminho. Algumas pessoas chegam até o final, mas todo mundo se reconhece como aquela turma, né? Então, no meu caso, eu faço a turma 010, mas eu sou aluno da USP. Então, se a pessoa estudou na USP, legal. A gente também estudei na USP, legal. Mas ser da turma 010 é muito mais forte, né? Então, é muito importante que o curso online tenha essa turma de entrada, essa iniciação. Essa coisa de fazer parte de uma comunidade e tal, isso é muito legal, mas você não se sente parte do todo se você não começar dentro de uma turma, tá? Então escolha cursos que você consiga fazer em grupo, que você consiga ter pessoas da sua turma, que você consiga ter acesso a outras pessoas, trocar mensagens, trocar experiências, pedir ajuda, fazer networking, porque essas pessoas são aquelas que vão recomendar você para o mercado de trabalho. São essas pessoas que vão indicar você, que vão recomendar você, que vão compartilhar coisas que você vai usar e assim por diante, tá? Então, procure turmas e não acessos a logins de plataformas, porque você vai se sentir muito mais acolhido e vai aproveitar muito mais o network, que você, ser muito sincero, às vezes vale muito mais do que o teu conhecimento técnico. Alguém que te indique ou alguém que te recomende vale muito mais do que, de repente, você saber todos os conteúdos existentes, tá? Então, procure um curso que tenha turmas para você se matricular. Estudar online, né? Essa foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido na humanidade. A gente agora não está mais preso com os professores e as escolas que tem somente na nossa região. Como eu disse para você, a gente pode estudar com os melhores professores do mundo sem sair da nossa casa. Só que o modelo de ensino online, ele ainda é muito novo. E ele precisa ser adaptado para conseguir aproveitar ao máximo. O modelo de ensino, ele já funciona há anos, né, no presencial.
só que não foi adaptado para o online. Não é simplesmente você gravar a aula, colocar na plataforma e matricular aluno. Não, você tem que fazer toda uma mecânica de modificação e adaptação para que esse aluno ele tenha as mesmas coisas que já foram resolvidas lá no passado com o presencial dentro do online também. Senão não vai funcionar. Senão essa taxa de 2% aqui, ela vai continuar diminuindo cada vez mais. E curso online é uma coisa que não tem volta, né? Eu tenho contato com alguns reitores de universidades que a gente está tentando algumas parcerias para pós-graduação e eles são muito categóricos, assim. As pessoas que têm hoje 20 anos, 21 anos, elas não querem fazer faculdade presencial quando a área de tecnologia. Então, ciência da computação, engenharia da computação, essas coisas que você faz pelo computador, né, que envolve programação, as pessoas elas não conseguem entender por que elas têm que ir na aula. E eu entendo que ir na aula, fazer faculdade é importante pelo social, mas elas não entendem. Então, é um problema muito grande, né, ou um desafio muito grande, geracional mesmo. E eles falam e mostram números assim. A taxa de inscrições de cursos online em área de tecnologia tem aumentado muito e o presencial tem caído muito. A tendência é que formações de tecnologia fiquem totalmente EAD e formações biológicas, de humanas e principalmente essa área da saúde continue o presencial, porque precisa realmente mais de um contato ali, já que está lidando ali com o ser humano, tá? Então, essa é a tendência. Talvez você que tenha me assistido tenha a minha idade, mais ou menos em torno de 35 anos. Talvez pra gente ainda é importante presencial, mas saiba que pro teu filho, provavelmente ele não vai frequentar um campus universitário. Vai aprender tudo da casa dele ou da sua casa, até ele se mudar e vai conseguir um bom emprego dessa forma. Depois que eu li esse artigo, a comunidade DS até então era esse formato de plataforma. E aí foi que a gente fez essa mudança 360 no tipo de ensino. Eu mudei de curso online para formato EAD, para poder corrigir esses pontos que eu mostrei para você. Eu coloquei alguns tutores, alguns monitores, a gente tem pontos de encontro com lives de mentorias, de projetos, para criar mesmo essa conexão entre as pessoas, tá? Eu vou explicar com mais detalhes isso na live de aniversário da comunidade DS, tá? Se você não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer na quinta-feira, vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo para você saber essa oportunidade grande aí devido ao aniversário da comunidade DS, tá bom?